Então, voltando a dizer, gente, o Dia Nacional da Aromaterapia, esse dia foi cunhado para celebrar o René Maurice Gattefossé, que é o pai da aromaterapia moderna, né? Então, esse grande homem que deixou aí muito do que a gente conhece da aromaterapia hoje, aliás, a aromaterapia não chamava antes dele aromaterapia, né? Não tinha esse nome, era apenas o trabalho de extratos, seivas, destilação dos nossos já óleos essenciais, né? A gente tem aí, eu vou trazer para vocês a informação da onde surgiu o nome óleo essencial, mas o criador do termo aromaterapia foi Gattefossé, né? Então, a gente precisa fazer um segundo paralelo, porque as pessoas ainda têm a sensação de que a aromaterapia ela é algo muito mais, ela é muito mais, como a gente fala, muito mais simbólico do que realmente a aromaterapia é. A aromaterapia ela está no SUS desde 2008, né, como prática terapeuta, é uma prática terapeuta secular, que tem aí as suas propriedades dos óleos essenciais, que são, né, propriedades químicas voláteis, concentradas, que tem como objetivo recuperar o equilíbrio. Olha, Eunice, seja bem-vinda, meu amor, que saudade de você, né? Recuperar o equilíbrio, Saudade, Cris. hum, a harmonia, né? A saúde física, mental, o bem-estar. Então, faz parte do conjunto de práticas, né, integrativas, assim como florais de Bach, terapias florais, a cromoterapia, todas essas outras funções. Sejam todos bem-vindos, gente. Então, ela é uma intervenção que potencializa resultados, considerando as possibilidades, né, de uma prática que a gente chama multifatorial, multi mesmo profissional, né? Porque hoje todas as pessoas podem se beneficiar da aromaterapia, inclusive todas as profissões, porque a gente tem veterinário que usa aromaterapia, terapeuta que usa aromaterapia, psicólogo, médico, né, naturistas, naturopatas, terapeutas holísticos. Então, todas as pessoas, elas têm condição de empregar a aromaterapia dentro da sua prática. Então, hoje, desprezar o tamanho da aromaterapia é realmente desconectar com essa medicina ancestral que é maravilhosa. E hoje eu gostaria de trazer para vocês é, uma parte de uma palestra que eu assisti que eu achei assim fantástica, né, de um grande professor meu, que ele falava, ele comparava como que a aromaterapia pode ser vista dentro dos temperamentos, dos quatro temperamentos, como uma ferramenta mesmo de auxílio para a gente conhecer esses temperamentos. Então, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, dos temperamentos, para a gente poder chegar nos óleos essenciais. Mas vamos lá. A teoria dos quatro temperamentos, e tem gente que não vai conhecer, tem gente que vai. Depois eu vou deixar uma página de uma moça que ela trabalha com os quatro temperamentos, que eu sigo ela, ela é fantástica, que é a Roberta Di Fazio, é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, e ela fala dos quatro temperamentos maravilhosamente bem. Os quatro temperamentos, para quem não conhece, é o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico, né? Então, quando a gente olha, fala assim, mas isso aí, o que que tem a ver, né? E aí eu vou contar um pouquinho onde é que vocês vão ver onde é que vai chegar essa, essa informação da origem dos quatro temperamentos. Eles têm, eles são fundamentalmente simbólicos, né? Mas eles trazem bastante informações sobre o tipo de personalidade, a gente muda, a gente é adaptativo à personalidade. O temperamento, ele é intrínseco, ele é, a gente chama de inato, ele vem ali, né, já com a gente, porque desde pequenininho você fala, nossa, essa criança, ela tem um temperamento assim, a gente confunde temperamento com personalidade. A personalidade, o meio molda, o temperamento não. A gente pode moldar,
a gente pode até anular esse temperamento, dependendo de se a pessoa precisa tanto se comportar dentro de uma situação. Mas o temperamento, por exemplo, eu que sou colérica, é nítido em mim, é nítido. Não tem nem como disfarçar, né? As pessoas, quando a gente estuda um pouquinho dos comportamentos, né? A gente entende que, na verdade, assim, quando você olha para uma pessoa, se você estuda o comportamento dela, você sabe como se comportar com ela para tirar o melhor dela e ela também tirar o melhor de você, né? Então, quando a gente fala um pouquinho de temperamento, a gente tem que voltar lá atrás num filósofo grego 500 anos antes de Cristo, chamado Empédocles, né? Que é ali da época pré-socrática, da região quando a Sicília ainda era considerada Grécia, né? Então, daquela região ali da Sicília, que hoje é Itália, e ele cunhou a teoria dos quatro elementos, não foi do temperamento, tá? Foi dos quatro elementos. Que tudo se formava a partir dos quatro elementos, que são ele, terra, fogo, água e ar, certo? Depois, um pouquinho lá na frente, veio, na época eles eram um pouquinho lá na frente, era bem pouco, eles foram bem contemporâneos ali, Hipócrates, né? Que vem do período clássico ali da Grécia, né? Aquele período onde a evolução médica, científica, matemática, tudo aconteceu. Então, Hipócrates, e inclusive considerado o pai da medicina, né? E por que que ele ainda hoje é considerado o pai da medicina? Porque uma das coisas mais importantes das que acho que Hipócrates fez, e se a gente tiver algum médico aqui na sala, pode atestar, quando você estuda esse filósofo, essa grande personalidade, é que ele foi precursor do prognóstico, não só do diagnóstico. O que fazer a partir de, que é o que acabou se perdendo um pouco nessa medicina empírica, de que tudo precisa prova, né? Então, o que o Hipócrates fazia? Ele pensava qual a abordagem, qual o tipo de ferramenta que ele ia usar, ele fazia observação clínica e com ele nasceu a anamnese, que trocando aí pela etimologia da palavra em miúdos, é trazer a memória, que é algo que nós, aromaterapeutas, precisamos ter como diretriz básica, principalmente porque nós lidamos com o holo, com tudo, com todos os campos de um corpo, né? Então, com a mente, com o corpo, com o espírito. E a anamnese, ela é trazer a memória, a pessoa traz tudo aquilo que ela está te trazendo, que ela vai te trazer, que você vai ajudá-la a relembrar, de como ela vai conseguir ou não ultrapassar algumas barreiras, porque às vezes a pessoa te traz o sintoma e a anamnese te mostra a causa ou te dá um direcionamento para, junto com aquela pessoa, achar a causa. Porque nós não somos responsáveis pela cura do outro, mas nós somos facilitadores da cura do outro. E isso a gente tem que trabalhar com a informação que o outro nos traz e não com o nosso conhecimento. Às vezes nós fazemos indicações dentro da aromaterapia que não têm resultados efetivos porque nós estamos colocando mais do nosso conhecimento do que da observação do outro, né? Então, Hipócrates lá atrás ensinou que a anamnese ela tinha como princípio você escolher o tipo de abordagem, quais ferramentas você usaria, porque o campo da observação clínica detém o prognóstico de toda e qualquer doença, que naquela época tudo era considerado males do coração, né? Então a emoção regia muito do que se ia acontecer. Claro que ele também fez a categorização das doenças, né? Porque tudo era muito místico e ele entendia que não tinha nada de misticismo, né? Que tinha situações ali nos corpos das pessoas que traziam essa situação.
E aí ele criou uma teoria chamada teoria humoral, baseada na teoria do humor. Então, Hipócrates, ele dizia que as pessoas tinham quatro humores: sangue, fleuma, bilis negra e bilis amarela. E que esses quatro humores eram responsáveis por todos os desequilíbrios, o desequilíbrio desses líquidos, né? Ou seja, desses fluidos no nosso corpo, trazia então eram responsáveis pelos desequilíbrios ou características fisiológicas do corpo de todo ser humano. Então vamos lá, olha lá, a gente está falando de novo de temperamentos aí, de mudanças, né? E o humor descende aí na etimologia da palavra de humore, que no latim é nada mais que líquidos. E aí, um pouquinho depois, já um pouco, alguns séculos depois, porque a gente está falando aí de Hipócrates, mais ou menos, né? A gente está falando 460 antes de Cristo, vem Galeno. E Galeno, mais ou menos 129 depois de Cristo, que foi um grande médico. Ele, aliás, assim, naquela época os homens eles eram polivalentes, né? Eles tinham conhecimento astronômico, eles tinham conhecimento é, de navegação, de tudo. Então, foi um grande também estudioso da época. E Galeno, que foi já um filósofo romano, ele foi um grande médico investigativo e ele era médico dos gladiadores. Então, quando Galeno começou ali a estudar como que, como que as pessoas se comportavam, ele fez um link da teoria humoral de Hipócrates com a parte emocional das pessoas que ele tratava. Então, ele observava que determinados comportamentos tinham resposta fisiológica no corpo mais rápida ou não. Que o melancólico, ele demorava mais, ó, não tinha esse nome até essa época, tá? Mas eu estou trazendo para a situação de hoje, que o melancólico, ele demora mais para se curar, porque ele traz aquela coisa de, mas agora, mas comigo, mas por quê? São pessoas mais tendenciosas a terem males emocionais, como a depressão, algumas questões de maior abatimento, sofrem por mais tempo, né? Como ele percebeu também que os coléricos eram mais rápidos em se curarem. Por quê? Porque o colérico ele vive no modo luta ou fuga, né? Ele está pronto para brigar o tempo todo. Então as feridas se curavam mais rápido porque eles queriam ir voltar para o campo de batalha. Ok, naquela época não tinham esses nomes. Então ele fez ele fazia essa comparação com base no comportamento emocional dos seus pacientes, né, ou seus gladiadores da época, né? E a medicina antiga, ela era conhecida, inclusive, ali através da hipócritica e galênica, né? E virou uma teoria mesmo, que Galeno ele observou inclusive essas questões que nós estamos falando com base na teoria femoral, tá? Então ele criou, quem criou essa informação, ou seja, dos temperamentos, foi ele. E na época ele falava que a fleuma, que o comportamento, que os líquidos, né, ou seja, ali os fluidos da fleuma tinham aquela pessoa tinha esse tipo de comportamento, já era mais tranquilo, era mais calmo, era mais lento, queria que o mundo acabasse mais desanimadinho, às vezes, queria que o mundo acabasse em barranco para morrer encostado. Já a bilis negra era o melancólico, aquele mais sofredor, aquele mais triste, aquele mais porque, né, ó céus, ó vida, né? E já a bilis amarela, o tal do rolo compressor, que é o nosso querido colérico. Então, ele determinou ali exatamente que, né, o tipo sanguíneo era aquela pessoa, o tipo sanguíneo é o otimista, né?
é o entusiasmado, né? É o que carrega a turma no colo. E então nasceu daí os quatro temperamentos que depois, na medicina empírica, isso não era visto, né? O comportamento, o emocional, ele foi sendo descartado, porque tudo era uma questão de se comprovar através de estudos, né? Aquilo que se não prova, não é, se não tem resultado, não é, né? E aí, o que é temperamento? Né? Existe um padre, Padre Marinho, que ele falava que o temperamento é o conjunto das inclinações íntimas que brotam da conscientização fisiológica de cada elemento vivo. Né? Ou seja, que o temperamento ele é a base do comportamento de cada um, que vai determinar se a gente vai ter disposição, se a gente vai reagir bem ao comportamento do outro, qual é o nosso tipo de resposta emocional, adaptação aos desafios, interação com as pessoas, ou seja, a intensidade de todos esses comportamentos é que determinam aí o sucesso ou insucesso de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer diante daquele temperamento que tem. Porque se eu conheço o meu temperamento, eu conheço as minhas limitações, e aí eu vou trabalhar nas habilidades que eu ainda não domino, certo? Então, vem através disso, desta época, o, a escolha de trabalhar alguns elementos simbólicos que foram sendo descartados, como eu disse já na medicina moderna, né? E esses quatro elementos, que a gente fala de quatro comportamentos, quatro elementos, o quatro ele tem uma força simbólica muito grande. Quatro estações do ano, quatro fases da lua, né? Quando a gente fala pontos cardeais, tudo assim, o quatro tinha uma simbologia muito grande para eles. E terra, fogo, água e ar, né? Aí, um pouquinho mais para frente, a gente chega ali em Aristóteles, que não menos importante que tudo isso, fez um paralelo com terra, água, fogo e ar, com os tipos que depois a gente vê dentro da parte química, quando a gente vai relacionar com os nossos óleos essenciais, monoterpenos, sesquiterpenos, fenóis, que você consegue fazer esse paralelo com quente, frio, seco e úmido, também regimentando aí os comportamentos. E Aristóteles que cunhou o termo quintessência, porque ele dizia que além de quente, frio, seco e úmido, havia uma quintessência, né? Através do nome quintessência é que a Avicena trouxe por esse conceito de Aristóteles, o nome essencial, que era a partir da essência que ele tirava das destilações, né? Então, a Avicena veio, que é o pai da conhecido como o pai da aromaterapia, né? Aperfeiçoou a destilação. A Avicena foi um grande médico persa, também o Canone, né? Ele até hoje é muito falado dentro da medicina como o Canone, né? Ele criou o Canone da medicina, que foi escrito todo em árabe e foi usado durante 1.200 anos nas universidades de medicina aqui na Europa, em todas as universidades. Então, a Avicena é muito conhecido nas grandes universidades aqui da Europa, né, como um dos precursores ali, como Hipócrates também, e os outros pais aí da medicina antiga, né? E aí nós vamos, então, voltamos à questão dos quatro temperamentos. Gente, como que é o sanguíneo, né? Como que a gente pode aí falar um pouquinho do sanguíneo? O sanguíneo, ele é aquela constância, é aquela pessoa que ela é
otimista, como eu falei, ela sempre está para frente, ela quer fazer tudo, ela leva o amiguinho para academia, quero ir para academia, vai levar, é o sanguíneo que junta o povo para academia. Vamos lá, vamos todo mundo treinar. É a pessoa que junta o povo. Ah, quer ver? Não sei se ele está aqui, mas o Ju é um sanguíneo. Certeza que o Ju tem um temperamento sanguíneo, porque é aquela pessoa super otimista, com a vibração lá em cima, né? E quais são os olhos? Quero que vocês arrisquem. Quais são os olhos que a gente poderia indicar, por exemplo, para um sanguíneo? Quem arrisca aí? Ninguém. A gente está com bastante gente na sala. Vamos ver se tem aqui alguém que escreveu. Cítrico, a Leonice colocou cítrico. Nossa, mas ela é muito boa. Sim, os ésteres são extremamente indicados para os sanguíneos. Excelente, são excelentes para os sanguíneos. Lavanda, camomila, petigram, cedro são excelentes óleos para indicação para pessoas sanguíneas. São pessoas que têm aquele otimismo, que, mas, ao mesmo tempo, pode não manter a constância. Então, está precisando sempre de algo a mais. Está precisando de uma injeção de dopamina, tá? Então, vai caindo a energia, porque é muito up, e aí são óleos que a gente indicaria para um sanguíneo. Então, pode ser a lavanda, a camomila, o petigram, o cedro, são excelentes óleos. Aí o peppermint, né? Então, se a gente falar assim, por exemplo, hortelã-pimenta. E o melancólico? Quem que vocês acham, que tipo de óleo que vocês acham que é indicado para as pessoas melancólicas, que precisam de uma força, né? Precisa de um empurrão, precisa de... Vai para cima. Motivate, olhos quentes. Quem falou olhos quentes? Elevation também entraria aí. A Lígia, exatamente isso. O melancólico, ele precisa de fenóis, de monoterpenos fenóis, ele precisa de alcoóis, ele precisa de óleo que coloque ele lá em cima. Por exemplo, o tea tree, né, que é a melaleuca, manjericão, que é o óleo do empoderamento pessoal, é tipo, eu quero ser visto, eu sou bom, eu sou poderoso, precisa desse empoderamento, sabe? Então, manjericão, palma rosa, o- um óleo ótimo para quem tem um temperamento melancólico é o Balance, que tem o Ruud. O Ruud é excelente para quem tem temperamento melancólico, por exemplo. E o colérico? Alguém, quero ver aí o chute de vocês. Quero ver alguém aqui pensar no colérico. Escrevam aí, colérico. Colérico, vetiver, vetiver, frankincense. Frankincense pode ser também, porque é óleos de aterramento, né? O colérico ele precisa ali. A camomila é mais para o sanguíneo do que para o colérico. Mas vou falar aqui para vocês, olha, ótimos óleos para pessoas coléricas é alecrim, eucalipto, hortelã verde. Aliás, gente, o hortelã que a gente fala, né, que é o spearmint nosso na doTERRA, ele é um óleo excelente para o bipolar, né? E o colérico, ele tá 8,80, né? O humor do colérico, ele vai de 0 a 10. Então, o hortelã verde, né, que é o nosso spearmint, é excelente para o colérico. Se eu fosse dar um presente para um colérico, eu daria um spearmint, por exemplo, para dar uma equilibrada no humor, né? Patrícia que o diga. Se não me amasse demais, não me aguentava, gente. De 0 a 10. Capim-limão, lítica-cubeba, são óleos que trabalham muito bem o comportamento do colérico.
né? Então, são óleos assim, e vocês podem, percebendo pelas notas, são que abertura, óleos que trabalham que respiração, expansão, porque tá ali, ó, no embate, tá ali, ó, retido. Quem? Peraí, eu mato quem primeiro? Eu brigo com quem? Eu vou onde? Né? Eu falo que eu sou. Se alguém quiser falar assim, ó, eu preciso brigar com tal pessoa, pode me chamar que eu já tô pronta. Eu já estou pronta, porque isso é muito do comportamento colérico. Mas o colérico, ele é um fazedor. Ele é uma pessoa que você fala assim para ele, preciso que você faça. Ele já levantou e já fez. E o colérico, ele não espera, gente. Ele é zero paciência. Porque como colérico, se você pediu, ele vai fazer na hora. Se ele pede e você não faz na hora, ele já se irritou, já foi lá, já começou a fazer. Tá? Então, a gente pode pensar em óleos para calma, por exemplo, para o colérico, também podemos fazer, mas ali a indicação do vetiver e do frankincense, que são óleos que aterram, a própria copaíba pode ser indicada aí também, são óleos, né, que são mais aterradores, são óleos excelentes para o comportamento dos coléricos, tá? E aí a gente vem para o fleumático, né? Ó céus, ó vida, ó lugar. O que que vocês acham que. E ó, a gente está brincando assim, mas todos os comportamentos têm as suas virtudes, tá? Então, assim, vou colocar depois, vou colocar aqui, Paty, eu não sei se você consegue colocar, se você segue a Roberta, mas eu vou copiar aqui um post dela e colocar para o pessoal seguir. Eu estava pensando nela, já vou colocar agora. A Roberta de Fázio, coloca o post dela, porque é muito legal. Vou falar para vocês, por exemplo, aqui, olha, de um comportamento, deixa eu pegar aqui um comportamento de um fleumático para falar para vocês. Ó, taranã, taranã, que eu. Ó, o melancólico, né? O melancólico, algumas características do melancólico, né? Ele é indeciso, introvertido, né? Tem algum é procrastinador, mas é perfeccionista, é um excelente ouvinte, pensa, 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 né? Esse é o melancólico. Critica, a autocrítica é muito alta, assim mesmo, tipo, a autocrítica é muito alta. É bem autocrítico, mas também é um bom crítico feroz dos outros, né? Ama ficar em casa, na sua solitude, não precisa de muita gente, é sensível, mas pode ser pessimista, né? É uma pessoa mais séria, é criativa, é uma pessoa de planejamento. Sim, sim, não é não, mas tá ali com o copo meio cheio e meio vazio. É a pessoa meio em cima do muro, sabe? E tá sempre procurando a melhor versão dela, mas é uma das pessoas mais empáticas e mais leais aí dos comportamentos, né? Já o colérico é intenso. O colérico é extrovertido, é líder, tem um senso de justiça que quer passar a foice em todo mundo, tem o semblante mais sério, é focado, é bravo, é compassivo, ama ajudar, está sempre disposto a ajudar, também é leal, como o melancólico. Missão dada para o colérico é missão cumprida. O ama ajudar é quem merece, tá? É independente, não precisa que ninguém fique falando que é bom, que consegue, que isso, que aquilo. Não suporta mimimi. Geralmente é chefe. Geralmente as pessoas que têm liderança, que fazem parte de liderança, são pessoas de comportamento mais colérico. Tem dificuldade em liberar perdão. Isso eu já não tenho, tá? Mas isso é um comportamento colérico. Sabe o que quer, é extremamente decidido, tem muita energia, é explosivo. Esses são um tipo colérico. Aí o fleumático é introvertido, é querido, é uma pessoa boa ouvinte, mas é desmotivado, evita a briga, é tranquilo, tô nem aí. Sabe a pessoa tô nem aí?
é ótimo de papo, né? Tem uma energia um pouco mais baixa, é mais passivo, mas é extremamente confiável, extremamente sensível, é meio sonolento, tá, gente? O fleumático é aquela pessoa que dorme fácil, pensa mais do que fala, né? É uma pessoa que precisa descansar, é bem-humorada, mas é pouco expressiva, né? É uma pessoa extremamente prática e observadora, né? Então, todo mundo tem ali, tá vendo? Suas características boas e características que precisam ser melhoradas, né? E o sanguíneo é o extrovertido, é vaidoso, é cheio de ideia, é sensível, é o rei do drama, gosta de estar no controle, é a alegria da casa, é amoroso, se precisa de condução, porque pode desistir fácil, né? É o centro das atenções, gosta, tem sempre muitas histórias para contar, é extremamente ousado, mas pode ser inconstante. Então, tem aí essas características dos comportamentos. E aí, quais são os olhos dos fleumáticos? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Não, o sândalo, Helenice, já vou falar para você, o sândalo é para o melancólico. O melancólico precisa do sândalo, tá? Mas o fleumático é limão, por exemplo, limão siciliano, limão Tahiti, funcho, o que é o fênel, né? O nosso fênel. Então, por exemplo, o Zengeste é um ótimo óleo para o fleumático. Tem vários componentes aí que ajudam, por exemplo, no fleumático. Laranja doce, Siberian Fir, porque o fleumático acha que ele não merece nada. Então, o pinheiro siberiano vem para tirar essa culpa que carrega, trazer o merecimento, elevar, expandir, né? Mas, assim, todas as laranjas, de uma forma geral, para trazer um pouco mais de energia, de alegria, são óleos aí que ajudam esses temperamentos, né? Queria trazer essa aula de hoje trazendo aí um pouco de leveza na aromaterapia, para nós não nos esquecermos que os temperamentos, os comportamentos, eles também podem ditar as nossas indicações, porque quando a gente percebe a pessoa, quando a gente olha para esses sistemas de símbolos que foi esquecido ao longo dos anos, a gente acaba percebendo aquilo que Hipócrates dizia que era tão importante, que é a observação clínica. Quando a gente observa o outro, a gente pode ajudá-lo melhor, porque é muito mais sobre o que ele pode nos trazer do que o que nós podemos devolver, né? Nós podemos fazer uma indicação melhor com base na observação desse campo sempre, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta nesse dia de hoje, podem abrir aí seu microfone, fazer alguma pergunta a respeito não só de comportamento, mas de aromaterapia, e a gente fica aí mais 10 minutinhos trocando informações, se vocês quiserem, né? Todo mundo aqui de câmera fechada, ninguém tá com vontade de me ver. Ah, não, a Cris está de câmera aberta, tem gente, né? Valdenils também, isso, verdade, né? Vamos abrir essa câmera, gente. Isso. Tô aqui num frio, que vocês não sabem quanto. Aqui tá frio, todo mundo de alcinha aí, tá todo mundo com calor. Alguém que quer fazer alguma pergunta sobre aromaterapia, sobre o dia de hoje? Ó, a Damiane tá debaixo das cobertas, ó. Dani, tô com saudade de você, amiga. Alguém que tem alguma pergunta, Pati? Não tô abrindo meu microfone porque tô na sala com a TV ligada, amiga, mas não tem pergunta, não. Ok. Tá? Tem uma sim que eu perguntei pra você. Você conhece alguma colérica aqui na sala, Cris?
Se eu conheço alguma colérica aqui na É, sala? uma colérica, uma sanguínea, alguém na sala com essas características, uma sanguínea, uma fleumática. Ah, Você chuta? Você chuta? não, vou chutar, não. Vou O que chutar. que eu sou, Cris? Ah, não, Patrícia, eu deixo para você. Vai lá ver o que que você é. Tô enchendo, tô zoando, gente. Tô brincando com vocês. Ela conhece, sim, todo mundo. Ela tá falando aí, mas ela conhece. Não, a gente sempre, quando pensa nos comportamentos, a gente sempre pensa na parte negativa do que as pessoas têm para trazer dos seus comportamentos. Só que parte daquilo que as pessoas consideram negativos é parte da força que nos trouxe até aqui, né? Muito de comportamento que as pessoas acham que, mas a pessoa é brava, ou a pessoa, vou falar por mim. Mas nossa, é muito séria, é muito brava, é muito briguenta, mas todo esse comportamento me manteve, me trouxe até aqui, né? Ser uma pessoa de brigar pela vida, de não desistir das coisas que eu quero, de ir atrás das coisas para se conseguir. Claro que algumas características de todos os comportamentos, elas precisam ser aprimoradas. E sim, Helenice, a gente também flutua entre os comportamentos. Por quê? Porque, na verdade, todos nós somos seres em constante evolução. Então, aquele comportamento que eu venci, eu posso trazer características positivas de outro comportamento. Por exemplo, você pode dizer: olha, eu sou uma pessoa colérica, mas eu tenho o otimismo, por exemplo, eu tenho o otimismo do sanguíneo, eu consigo ver, né, beleza em coisas que o colérico talvez passasse como um rolo compressor por cima. Então, parte disso, por exemplo, eu vou caminhar na orla aqui do Rio Douro, aqui em Porto, e fico observando a beleza de tudo. Mas eu sou determinada. Tipo, hoje tá 12 graus e tava um vento super frio e eu tô lá caminhando, não quero nem saber. Isso faz parte do bom do comportamento do colérico, que não é desistir. E eu trago do comportamento do melancólico, não, né? Do sanguíneo, essa coisa da observação dos prazeres da vida. Nossa, como aquela orla é linda, como que faz bem caminhar ali. Então, a gente acaba trazendo um pouquinho de tudo. E o quanto, na verdade, de história de aromaterapia que eu quis trazer aqui para vocês, né? Porque a gente fala que hoje, o dia do aniversário de Gaté Fossé, é um dia que a gente que a aromaterapia passou a ter nome, né? Mas a gente teve antes deles todos grandes homens, grandes nomes da aromaterapia, e a gente também não pode esquecer que tivemos mulheres, mas infelizmente tivemos mais homens que mulheres aí, e talvez para frente nós tenhamos aí grandes nomes de mulheres cunhando também a aromaterapia moderna. Nós tivemos grandes nomes aqui que fizeram com que a aromaterapia, com que o óleo, com que a quintessência, com que todos esses movimentos de comportamento, de humores e de campo de observação daquela medicina antiga sobrevivessem até aqui, para que hoje a aromaterapia pudesse fazer parte dessa instrumentação multifatorial, que é, né, você voltar a olhar não só de forma empírica para o doente, mas olhar para o todo, que através da história que essa pessoa carrega, através do comportamento que ela traz, através de tudo que ela viveu até aqui, ela também, que tudo isso também faz parte tanto do adoecimento quanto da cura. Então, quando a gente olha para o comportamento e pensa na parte negativa, a gente sabe parte do que adoece. Mas quando a gente pensa na parte positiva do comportamento daquele ser humano que está de frente para você, trazendo essa expectativa de que você pode ajudá-lo de alguma forma, também tem parte do que vai fazer ele se curar, que é a coragem que cada um carrega no peito e a esperança que cada um traz dentro de si, independente de qualquer comportamento. Então, um viva para HT Fossé, um viva para
para Avicena, um viva para Galeno, um viva para todas essas pessoas que fizeram que hoje o que nós conhecemos como aromaterapia sobrevivesse a ponto de estarmos hoje com médicos, psicólogos, veterinários, terapeutas, fisioterapeutas e todas as áreas, né, da medicina e de outras áreas também holísticas, olhando a aromaterapia como um suporte, né, integrativo para uma melhoria contínua de bem-estar, né? Se a gente for falar nos pilares também, o quanto é importante a gente acreditar de fato que a aromaterapia é um agente de mudança para a escolha do bem-estar, né? Quantas pessoas que não têm ânimo para sair da cama, mas quando cheiram, quando inalam o aroma de uma tangerina, consegue passar o dia bem. Quantas pessoas que às vezes precisam fazer um exercício como eu e o peppermint faz total diferença? Quantas pessoas que precisam de foco e a gente vê o resultado aí com olhos aterradores, né? Então, a aromaterapia sobreviveu, ela viveu e sobreviveu através de toda essa historinha que eu trouxe no dia de hoje para vocês. E eu espero ter contribuído um pouquinho mais com o conhecimento de vocês e me sinto honrada em tê-los aqui, né, para abrir de volta esse caminho dentro da Doterra, né, com a Paty de volta, né, que de mãos dadas, voltando a exercer, né, o meu trabalho como consultora de bem-estar, como aromaterapeuta e como defensora dos melhores óleos essenciais que nós temos no mercado, que é a nossa Doterra, indiscutivelmente. Então, independente de temperamentos, de comportamentos, façam sempre uma boa escolha, que é escolher a Doterra e escolher o trabalho de vocês como uma metodologia de cuidado para o futuro. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Um beijo para todos. Ah, obrigada, Dani. Obrigada. Aí tira uma foto. Alguém tira foto? Abrem as câmeras aí para a gente tirar uma foto. Quero tirar uma foto. Por favor, todo mundo de câmera aberta aí para tirar uma foto. Paty, você tira? Você consegue? Alguém consegue tirar foto para mim? Então vamos lá. Primeira tela, primeira página. Eba, pode mudar a tela, Paty? Tirou? Fica aí, gente, para tirar a foto. Pode mudar, Paty? Vamos lá, vamos abrir essas câmeras aí. Jaque, Fátima, Lore, Silvia, vamos abrir. Já saiu bem bonita na foto. Ah, muito obrigado, meus amores. Depois vou disponibilizar quem quiser essa aula, eu passo para vocês, é só pedir, tá bom?